Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi. E hoje, meus caros amigos, eu estou cá para vos falar sobre o mais recente drama do YouTube português, na consequência e no reflexo daquilo que falámos há uns dias, do artigo 13. Já houve desenvolvimentos e eu quero falar sobre esses desenvolvimentos convosco. Portanto, começando e já direto à questão, tem havido um drama um bocado, grande e relevante na cena do YouTube português por causa de um comentário que foi feito numa página de um canal de notícias, da SIC Notícias, sobre um youtuber, o Ant, um youtuber português, que fez também um vídeo sobre o artigo 13 e deu a sua opinião sobre o mesmo, e acabou por ser alvo de um artigo na SIC Notícias, e onde foi acusado de causar o pânico entre as crianças e etc., e foi basicamente insultado por um utilizador ou um manager da página da SIC Notícias, que depois mais tarde se veio a perceber que não era um jornalista, mas eu já explico a situação toda. Portanto, para vos explicar especificamente o que aconteceu, basicamente após o vídeo do Ant ter sido publicado, o canal de notícias SIC Notícias acabou por publicar um artigo no seu site a explicar esta situação e a dizer que o Ant tinha causado o pânico entre os jovens e as pessoas que o assistiam, ou seja, os miúdos que o assistiam, que tinham achado que a internet ia acabar e que isto do artigo 13 ia condenar a vida deles e etc. Portanto, o que foi escrito, para eu vos ler nesta notícia, foi: um dos youtubers portugueses mais influentes lançou o pânico na internet ao publicar na segunda-feira um vídeo em que anuncia o fim da internet como a conhecemos. No vídeo intitulado "O meu canal vai ser apagado", Paulo Borges, conhecido como Ant, diz que o YouTube e algumas redes sociais podem desaparecer na Europa se o polémico artigo 13 for aprovado. Pronto. Isto é o pequeno, o lead da notícia, por assim dizer, que está escrito na publicação de Facebook. E mais tarde, alguém que gera a página da SIC Notícias, provavelmente um estagiário, porque normalmente isso é o que os estagiários fazem. E desculpem-me, eu já fui estagiário e sei que é esta a questão. Tenho muitos amigos meus que, como têm o meu curso e o pessoal que tira o meu curso normalmente acaba por ir trabalhar para jornais e canais de televisão e etc. E sei que é normalmente o trabalho de estagiário. Portanto, muito provavelmente deve ter sido um estagiário. Enganou-se e, em vez de comentar com o Facebook pessoal dele esta notícia, na página da SIC Notícias, acabou por comentar com a página da SIC Notícias na própria publicação. E vou-vos mostrar aqui a imagem do que está presente, e o que lá diz é: se for para este tipo de parasitas da internet desaparecer, abençoado artigo 13 ou o que o valha. Pronto, nós não fazemos a mínima ideia quem foi o indivíduo que escreveu isto, mas obviamente isto gerou uma polémica absurda com toda a gente que segue o Ant e inclusive eu a ficarmos um bocado indignados com esta situação, porque já não é a primeira vez que há um ataque aos youtubers por parte de um canal de notícias, mas neste caso eu percebi imediatamente que não tinha sido a própria SIC Notícias, porque isso era uma loucura absurda a escrever este tipo de comentários, mas sim uma pessoa que geria a página e que se enganou e comentou com o Facebook da SIC Notícias em vez de comentar com o Facebook pessoal. Pronto, isto era uma opinião pessoal, foi posta ali por engano. Eu percebi essa situação, muitas pessoas se calhar não perceberam e acharam que tinha sido o Facebook da SIC Notícias que tinha sido hackeado ou que a SIC Notícias tinha feito este statement. Nunca na vida isto ia acontecer, ok? Assim tão diretamente, só se fossem maluquinhos, tendo em conta a dimensão que o Ant tem, era absurdo. Claro que eu percebo que o próprio se tenha sentido atacado, e isto é uma falta de respeito absurda, e mais tarde a própria SIC Notícias escreveu um comentário a pedir desculpa por esta situação, e o Ant acabou por retweetar isso no Twitter dele, a dizer: alguém vai ser despedido. Obviamente a pessoa não deve ser despedida porque é um estagiário, quanto muito é mandado embora. Mas eu tenho quase, é assim, podem-me dizer que eu estou a tirar conclusões precipitadas, mas eu tenho quase a certeza absoluta que foi um estagiário que escreveu isto, quase certeza. Mas pronto, mas isto, eu tenho as minhas razões para achar isso, obviamente porque estou mais dentro da cena, por ter tirado comunicação social e saber como é que as coisas funcionam. Mas pronto, isto é a minha opinião pessoal. Depois, o que foi escrito no Facebook da SIC Notícias diz: nota da SIC Notícias: inadvertidamente foi publicado um comentário depreciativo com a marca SIC Notícias ao artigo, o polémico artigo 13, o que está em causa. Isto citado. Que não deveria ter acontecido. O comentário apenas expressa a opinião do próprio, que não é jornalista e que em nada reflete a posição da SIC Notícias. Acabaram de escrever notícias duas vezes. Pelo facto, pedimos desculpa. Pronto. Fizeram este statement, que só lhes ficou bem a fazer, porque de facto isto era um bocado parvo.
E mais tarde, o youtuber Felipe Neto, um dos maiores youtubers brasileiros, acabou por saltar em defesa do Ant e dizer que vergonha, e identificou a SIC Notícias, porque não admite publicamente, eu não sei porque é que os brasileiros têm esta mania de dizer isto, tratar uma organização pelo singular é esquisito, mas pronto, também tratam bandas por o Rolling Stone, o Rolling Stones, o Queen, tipo, porquê, percebem? É esquisito. Não admito publicamente que vocês são a favor do artigo 13 pelo medo que sentem do YouTube. Que coisa mais constrangedora. E obviamente, pá, eu concordo, não é? É um bocado... É assim, eu não acredito que a SIC Notícias tenha feito, lá está, é o que eu iria dizer. Não acredito que a SIC Notícias fosse fazer uma coisa destas assim tão pública e tão all out, ok? Muito provavelmente fariam um artigo, como fizeram, muito disfarçado. Pá, e o próprio artigo é um bocado indignante, porque tem lá coisas que... Epá, é assim, a cena do Ant causar o pânico com o vídeo, vamos ter calma. Um homem deu a sua opinião, como tem direito a fazê-lo, como todos nós temos direito em fazê-lo, e acho que se o Ant causou o pânico, todos nós o causámos, eu próprio também, é assim, apesar de eu ter dito que não achava que isto fosse para a frente, e não achava que isto fosse ter as consequências como toda a gente andava a dizer que ia ter, eu próprio me sentiria responsável se fosse esse o caso, e eu próprio salto em defesa do Ant para dizer que não foi só ele que fez isto, não é? Obviamente. Não foi só ele que gerou esta cena, toda a gente andou a falar sobre isto, já muita gente andava a falar, inclusive eu lancei o vídeo antes do dele, portanto eu acho que muita gente já tinha feito e já tinha falado sobre este assunto, e o Ant veio, obviamente, como youtuber e mostrar a sua preocupação para com a plataforma, e acabou por fazer um vídeo também para dar mais força ao movimento contra esta questão. E eu acho muito bem e fiquei bastante admirado. Portanto, o que é que acontece? É assim, em relação à cena do artigo 13, ontem saíram umas Insta Stories, eu entretanto pus o meu comentário da live stream no canal de Reacts, deve estar agora a entrar para lá. Pus o meu comentário aos Insta Stories, e os Insta Stories foram publicados pela página oficial da Comissão Europeia Portuguesa, ou seja, do Instagram dos representantes portugueses na Comissão Europeia. E os Insta Stories que foram publicados defendiam os youtubers e diziam que os youtubers não tinham que se preocupar porque estas medidas não iam afetar os youtubers em nada, que só iam afetar o YouTube. E eu li aquelas Insta Stories todas e a minha conclusão chegou ao final como sendo a mesma que tinha tirado antes, que é o que é que isto quer dizer? Percebem? Porque é extremamente vago. São Insta Stories muito vagos sobre esta questão que não demonstram nada. Ou seja, qual é que é a minha opinião passado estes dias todos desta polémica toda do artigo 13? Eu acho que isto não vai para a frente da forma como toda a gente está a achar que vai, ok? Isto não vai acabar com a internet, isto não vai acabar com o YouTube, e de facto eu duvido que isto afete assim tão seriamente as nossas práticas como as pessoas andam a dramatizar, ok? Duvido que isso aconteça. Até porque toda a gente sabe que isto é uma questão muito sensível. Até a própria União Europeia tem noção, e isto demonstra que tem, o facto de eles terem a preocupação de publicar estas Insta Stories, demonstra que tem o impacto que tem nós youtubers manifestarmos em relação a esta questão. E mais tarde ou mais cedo eu duvido que estas medidas entrem em vigor como as pessoas estão a achar que vão entrar. Eu já ouvi muitas pessoas a tentar dar uma explicação a este artigo 13 e eu próprio ontem fui à página da União Europeia perceber o que é que era o artigo 13, tentar ler, apesar de não estar escrito o artigo, ou seja, o próprio artigo não está definido em lado nenhum, não está escrito tintim por tintim o que é que estão nas cláusulas, e apesar de eu gostar de ler esse tipo de coisas, não tive essa informação em lado nenhum. O que está escrito é um FAQ, ou seja, umas frequently asked questions, que as pessoas foram lá perguntar sobre este artigo. Ou seja, estão lá as respostas a essas questões mais perguntadas. Pá, eu fui ler e basicamente cheguei à conclusão que tinha tirado antes, que é não percebo absolutamente nada do que esta malta quer fazer. Porque aquilo nem sequer está descrito. O que está descrito é que isto vai ser utilizado como forma de prevenir violações de direitos de autor, mas que vai ajudar os criadores de conteúdos a poderem publicar os seus conteúdos e não terem problemas com outra malta a roubar o conteúdo deles e a publicar. Epá, eu acho que o que vai ser mais afetado no meio desta cena toda é as reacts. Eu já tinha dito isto, mas eu também acho que isso vai ser afetado, e estou de consciência tranquila. Tenho a noção que o meu canal de reacts muito provavelmente vai deixar de existir, não digo, mas vai ter que ser reformulado. E estou completamente na boa com isso. Estou na boa. Pá, era um conteúdo que eu fazia que não tinha assim um orgulho tão grande nele.
Pá, é um conteúdo que eu faço, pronto, vou publicando lá as coisas. Provavelmente se tiver que aproveitar aquele canal por outra coisa vai-me dar mais trabalho, mas eu também recebo esse trabalho de bom grado. Se isso servir para os direitos de autor no YouTube estarem mais estáveis, pá, tranquilo, sou todo a favor. Agora, o problema é que eu olho para estas leis e não vejo nada em concreto, percebem? Ou seja, eu não vejo uma explicação do que é que infringe a lei e o que é que não infringe. E isso é que é o problema dos direitos de autor. Esta questão dos direitos de autor já existe há muito tempo. Como muita malta que veio comentar no meu vídeo do artigo 13 disse bem. Desde os emules, desde o LimeWire, desde esse tipo de programas de torrent, aos sites tipo Pirate Bay e etc. que tinham os torrents lá postos para depois serem sacados com esses programas. Pá, que esta malta já anda a tentar lixar essa cena da pirataria há muitos anos, ok? E depois, com o surgimento do YouTube e outras plataformas, esta malta dos direitos de autor anda a tentar que isto não seja usado de forma livre, ok? O pessoal das empresas que detêm os direitos das coisas não lhes interessa que o YouTube ande a lucrar basicamente com o conteúdo que é deles, percebem? E é este o meu medo. É que este artigo 13 seja utilizado para beneficiar as empresas. Esse é que é o meu problema. Agora, eu não encontro em lado nenhum, em nenhum sítio escrito, mesmo nos sites oficiais e nas explicações que eles dão, uma explicação para o que é que infringe e o que é que não infringe e quem é que vão beneficiar e quem é que não vão. Eles vão ter de dizer, isto vai beneficiar os criadores de conteúdo. Tudo bem, mas como? Percebem? Se vão prejudicar o YouTube, como é que é suposto beneficiarem os criadores de conteúdo? Esta é a minha dúvida. Ou seja, eu não estou aqui para causar o pânico, não estou aqui para causar alarme, não estou aqui para fazer nada disso. O que eu estou aqui a fazer é para tentar perceber o que é que aquilo quer dizer e depois mais tarde explicar e comunicar ao pessoal que me vê. Porque eu de forma alguma quero causar o pânico e quero estar aqui a dizer que isto vai acabar com a internet, etc. Quando, pá, eu não acredito que vá. Agora, eu preciso é de uma explicação sobre as coisas. E é óbvio que se me ocultam essa explicação e se me explicam as coisas de forma vaga, eu vou estar preocupado com a situação. Como é óbvio, como é natural. Portanto, meus amigos, eu não sei o que é que vai sair daqui, eu não sei o que é que vai acontecer, vamos mesmo ter que esperar para ver. De qualquer das formas, isto vai ter um período de adaptação, quase de certeza, mesmo que a lei seja aprovada, que já foi, e que vá para a frente. Vai ter um período de adaptação e nós vamos ter que ver o que é que se vai passar, porque desta maneira nós não vamos conseguir ver nada. Eu não consigo ver nada, não sei o que é que vai acontecer, legitimamente. Pá, eles tentam explicar, mas explicam de forma muito vaga e não dá para perceber. Portanto, é só esperar. Honestamente, a única coisa que temos que fazer é esperar. Já fizemos aquilo que tínhamos que fazer, que é assinar uma petição e mostrar a nossa preocupação às entidades devidas. Agora é só esperar. Portanto, não estejam alarmados, não fiquem a achar que o YouTube vai acabar e que vocês vão deixar de ver os vossos criadores de conteúdo preferidos. Isso não vai acontecer, malta. Estejam calmos. Entretanto, eu estou aqui a ter uns problemas de luz, que eu estou a olhar para o OBS e estou a ver a minha luz a mudar completamente. Olha bem isto, olhem estes shifts de luz que está a acontecer. Não estou a perceber o que é que está a passar aqui. Mas pronto, é o que eu digo. Não estejam alarmados, está tudo bem. Pá, vai ficar tudo bem e nós estamos cá para tentar que isto não vá para a frente da forma como nós tememos que vá, ok? Portanto, meus amigos, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like aí em baixo. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam este canal e aos meus variedíssimos canais que estão também na descrição, que são literalmente a melhor coisa que vocês me podem fazer. Muito obrigado, adeus, portem-se bem e vejo-vos num próximo vídeo que em princípio sai amanhã. Grande abraço, beijinhos.